vai começar. Entrevista. Papo Família. Papo de empresário. Histórias de sucesso. Tudo isso num só lugar. Realização. Um oferecimento. Olá, olá, bem-vindo, boa tarde, muito bem-vindo a mais um Apsil Convida aqui na SVTV. Um bom momento, quem está vendo agora vai ver depois dessa live, um bom momento para vocês. Aqui é aquele momento que eu gosto sempre de mostrar para vocês quem é que está empreendendo, né? Quem é a pessoa por trás daquela marca. Grandes marcas tiveram uma pessoa por trás dela. E quem está começando agora? Como é que se começa o empreendedorismo? O feminino ou masculino, não importa. Empreender é uma missão que pode ser muito prazerosa, é libertadora, é árdua, mas tem uma história ali e eu quero saber quem está por trás de uma marca, né? Para dar esse incentivo para a gente. Então hoje vamos ter o dia de delícia, gente. Eu falo que a gente tem que fazer, adulto faz o que tem que ser feito, né? E não o que gosta de fazer. Eu acho que aqui se conciliou, não, a meu ver, né? O que gosta de fazer com o que tem que ser feito. E deu o resultado. Então hoje eu tô aqui com uma maravilhosa, com as suas delícias de cakes, Fran Cakes. Fran, eu quero que você conte pra gente quem é a Fran Cake, se apresente e fala quem é a Fran Cake. Só pro pessoal te conhecer, dá um spoilerzinho de quem é você. Fran Cakes, né? Francine Coelho, né? Dona da marca Fran Cakes. É uma empreendedora que nasceu um pouco antes da pandemia, tendo suas dificuldades, tendo toda a dificuldade que todo empreendedor tem, né? No meio de conciliar com uma CLT, que era o meu caso antes, e hoje eu consigo fornecer essas delícias que impactam tantas pessoas. Então aqui nós temos a Fran, que já foi uma CLT, mãe, esposa, dona de casa, né? E que, pelo que eu tô entendendo, na CLT você já começou a ter esse start de empreender. Eu quero, vamos lá, no embriãozinho da Fran Cake, em que momento você fala assim, eu quero mexer com isso. Isso aqui acho que vai dar um futuro para mim. Isso acho que vai ser o que eu quero fazer da minha vida. Que momento deu essa virada de chave para você de ver, isso é para mim? Então, a minha história ela começa há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar na igreja evangélica, e eu sempre falava que eu não sabia para que eu tinha sido chamada, qual era a minha missão, o que eu tinha que fazer, embora tudo que eu sempre foi dado para mim fazer, eu sempre gostei de fazer com muita excelência. E aí, no grupo de jovens, começavam as cantinas, né, nas igrejas evangélicas, igrejas pentecostais raízes, né? Tem as cantinas e sempre sobrava para mim o bolo. E aí as pessoas, quando vinha a listinha para poder ver o que cada um podia dar para a cantina, isso eles já olhavam para mim e falavam: Fran, o bolo. Por isso o meu arroba é Cakestefran, né? Fran, o bolo. E aí, isso daí foi o quê? No ano de 2008, 2009? Nossa, bem lá atrás, bem antes do aquele processo, né, que todos passamos já pela pandemia. Sim, bem antes. E aí eu comecei a fazer os bolos para a cantina da igreja, para abençoar a obra do Senhor. E as pessoas pediam para mim: ah, você pode fazer o bolo de aniversário para mim? Eu não sabia decorar um bolo, não sabia por onde começar, não tinha essa delicadeza de confeitar um bolo, porque eu sempre fui muito prática, muito objetiva nas coisas, muito rápida. E aí eu falava pro meu esposo: posso fazer? E ele falava para mim: não, não pode, porque você não sabe cobrar, você não sabe dar valor ao teu produto, então é melhor não, faz só para casa mesmo. E por muitos anos foram assim, sendo que aí no ano de
2018, eu já CLT, né, eu resolvi presentear uma das agências onde eu prestava serviço com um bolo. E aí, desse primeiro bolo, no mesmo dia surgiu a primeira encomenda, bolo simples, a gente faz de boa. Na outra semana já veio um bolo mais elaborado, onde que arrancou um pouquinho de suspiro, as mãos tremiam e eu explicava para a cliente: olha, eu não sei, mas eu vou tentar. E é assim, empreender não é a certeza de que você sabe tudo. É a certeza de que você vai fazer com carinho, podendo atingir a expectativa do cliente ou podendo superar a expectativa dele. E quando você coloca o teu coração, que você coloca ali a tua vontade de fazer como se fosse para você, como se fosse para um ente querido seu, eu acho que acaba superando as expectativas. E aí comecei a me formar, a me tornar a Francakes, né? E aí veio a página no Instagram, veio já a criação de um WhatsApp específico para isso. E eu falava muito com meu esposo: eu preciso de um espaço, porque quem não é visto não é lembrado, e quem não é visto não é conhecido. E, Verdade. e ele ficava naquela, mas a gente não tem condições. Você trabalha de CLT, eu trabalho de CLT, e não tem tempo, até que as coisas começaram a tomar um rumo diferente, né? Hoje eu tô com a minha segunda loja e Vamos contar o passo a passo aí até chegar na loja, né? Porque tem todo um processo. todo um processo. Depois que eu comecei a empreender, gente, eu vejo assim, cada restaurantezinho pequeno, cada bar pequeno, cada mercearia pequena, eu já enxergo com outros olhos. Ali tem uma pessoa que você olha assim e vê aquela coisa tão simples, cara, aquele é um esforço que vocês não têm noção. A gente até tem noção que tem aquele esforço todo, mas a gente não valoriza como deveria, né? Então, gente, se puder ajudar empreendedores do bairro, empreendedor pequeno do bairro, ajude, porque ela é uma pessoa que está dando o melhor dela para poder dar o melhor para a gente ter o melhor, né? Então, aí vamos lá, você começou bem lá atrás com bolo para a igreja, e o pessoal começou a gostar e começou a ficar aquele burburinho, Fran, já era sagrado o teu bolo ali, certo? Aí você começou a dar aquele start, pô, né? Fiz uma encomenda, levou para a agência, era CLT, levou para a agência, já, a pessoa já gostou. Aí você, não, posso mexer com isso. Tá. De lá pra cá, desse momento da agência, da CLT que você trabalhava, até você realmente sair do bolo, que você foi pro banoffee, você foi pro pavês, você foi para variedade de doce. Eu quero esse processo até chegar na loja. Me conta como é que foi a especialidade, até mesmo você contar um segredo aqui, né, que você não é muito fã dos doces, é mais fã de salgado, né, e você faz doce maravilhosamente bem, né. Então, como é que foi esse passo até chegar à primeira loja? E como falou assim, não, agora eu tenho que ter loja porque não tem pra onde fugir, não tô conseguindo dar conta, então agora tem que ter loja. Eu quero esse caminho, sabe, de você se especializar até chegar à loja. Então, esse caminho, para mim, eu trago isso na minha história marcado eternamente, porque os meus potinhos, eles começaram ainda no meu CLT também, porque eu comecei com os bolos de festa, fornecia para as agências, fornecia para os clientes, aniversariante do mês, nas agências, e o pessoal começou a falar assim: por que não a sobremesa? Já que você vem, você passa em algumas agências durante o dia, por que não a sobremesa de pote? E eu sempre, muito cautelosa, falo assim: olha, eu tenho um preconceito. Não é um preconceito, é um preconceito, um conceito pré-estabelecido quanto a bolos de pote. E eu sempre explicava muito: o bolo de pote, a gente comprando, dependendo de onde a gente compra, a minha primeira experiência não foi boa quando eu adquiri um produto, né? O bolo de pote ele estava muito molhado, o bolo estava completamente esfarelado, e então a textura para mim não foi agradável, o doce estava muito doce. Então eu comecei a pensar, já que eles estão pedindo para mim poder fornecer isso para a sobremesa deles do dia a dia, por que não pegar o meu conceito de bolo de festa, trabalho com as massas estruturadas, e trazer essa massa, esse sabor do bolo de festa para dentro de um pote. Então, eu comecei a elaborar ali o que eu podia reduzir da quantidade de açúcar dos meus doces,
da textura da massa. E aí saiu o meu bolo de pote. E aí foi onde o pessoal começou a cada vez mais pedir. Eu saía para o meu trabalho para fazer minha rotina de CLT, levava comigo uma bolsinha térmica, né? Comecei levando 10 bolinhos por dia. Acredito que eu pensava muito pequeno. Então eu mesmo não acreditava que eu podia, que as pessoas iriam gostar, que as pessoas iriam comprar. Então eu comecei a sair com 10 bolinhos, levava para as agências e apresentava, né, muitas das vezes tímida, deixava para minha colaboradora, que era subordinada a mim, fazer a apresentação do meu produto. E aí, daí comecei a aumentar as quantidades, começamos com datas comemorativas e para a rua, né? Não tinha loja, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu precisava ser vista, precisava ser conhecida, e que quem não é visto não é conhecido nunca. E o mais engraçado de tudo isso, mesmo eu indo para a rua vender os meus produtos, Páscoa, colocando a minha banquinha na rua para poder vender, é que hoje dentro de uma localidade, eu não sou comercial para eles, Que é onde você mora. aonde eu moro. Dentro do meu bairro eu não sou comercial. Mas quando você fala assim, botar banquinha na rua, como é que era assim, botar banquinha na rua? Como é que você escolhia? Era um lugar específico? Como é que você fazia? Vamos lá. Específico. A minha irmã, ela trabalha com ramo de comida. Sim. Ela tem uma pensão. Então eu peguei e falei com ela assim: olha, a gente tá em data comemorativa. A minha primeira vez que eu coloquei banca na rua foi na Páscoa e eu precisava de algum lugar para poder sair do delivery, porque se eu não sou comercial dentro da região onde eu moro, como que eu vou vender no meu delivery? Acaba ficando mais dificultoso, né, de você ter essa conexão com outras pessoas que não te conhecem. E aí eu conversando com ela, a pensão dela era uma pensão pequenininha, e eu falei com ela assim, será que daria para mim colocar uma mesinha aqui do lado de fora na tua calçada? Pelo menos para mim poder não me sentir sozinha. Nossa. E aí ela deixou, foram uma semana de pré-Páscoa, aonde foi um boom para mim, teve aquele start maravilhoso, aonde eu achava que todo mundo que passava, todos os clientes passando, supostamente clientes, né, estão passando, estão vendo, vão comprar. E não foi assim. A minha sobrinha, ela veio para poder me ajudar sentada na banca, ela tirava foto dos meus produtos, colocava no Instagram dela, porque embora eu tenha uma quantidade boa, orgânica de seguidores, eu não sei como que acontece que as pessoas vêm através do boca a boca. E ela colocou lá a foto lá dos produtos, ó, estamos em tal localidade e estamos fazendo entrega. Como que a gente vai fazer entrega? Tipo, não tem um mecanismo para isso. Nossa, adorei ela. E Perfeito. dali começamos a vender, de chegar ao ponto dela falar: tia, vai para casa, produz, porque eu tô aqui tirando pedido e tá acabando os produtos da mesa. E a gente Nossa. já estava ficando sem embalagem em casa, porque ela ia mandando para mim, ó, preciso disso, disso e disso. Kit de degustação de 5 ovos, kit de degustação de 3, ovo de colher. E eu já estava ficando, por eu produzir ainda sozinha, né, ficou meio limitado. E eu ficava nervosa, preocupada de ter uma boa apresentação no meu produto, A de qualidade. ter uma qualidade, de manter o principal, que é a qualidade. Porque não adianta você ter um produto bom, bonito, e um produto que não seja tão gostoso, tão saboroso, né? A experiência, ela precisa ser completa. Fran, eu não sei se você concorda comigo, acredito que sim. A vida às vezes requer da gente coragem quando se empreende. A vida quer coragem, a gente botar a cara lá, a tapa e fazer. É aí que a gente vê o resultado. E você falou de uma passagem muito interessante, que às vezes a gente, e não é só você, acho que muitas empreendedoras passam por isso, porque nem sempre a gente consegue precificar o nosso produto. A gente coloca lá embaixo e fica até com vergonha de colocar o preço que ele vale. É verdade. Não é? E faz parte do processo, é tudo muito novo para quem está empreendendo, né? Mas o que eu digo hoje é, o seu serviço tem valor. Se você não der valor para ele, ninguém vai dar. E você sabe o que você está colocando ali.
Não é só o produto de qualidade, não é só uma embalagem bonitinha. É você se dedicar, é você fazer, é você aprender, é você procurar saber como é que fica o melhor sabor, qual é a melhor experiência que você vai estar passando para o cliente, porque um doce é uma experiência. Você teve experiência ruim com o primeiro bolo de pote que comeu. O doce é uma experiência. Então a gente dá o melhor da gente ali, né? Aí é muito interessante esse processo que você passou, desde você não saber precificar, desde você, vou lá vendo o que vai dar, vou colocar meu rosto ao sol ali e vambora, né? Aí, sim, você viu, caramba, o negócio é sério, tá ficando sério. Desse momento você consegue perceber a dimensão que tava tomando. Sim, até então você não tinha uma cozinha maior ou não tinha algo estruturado para tal demanda, certo? Certo. Aí como é que foi pra surgir, pra você partir pra outra demanda? E como você falou agora, você trabalhava sozinha, então sinal que agora você tem alguém que te ajude. Isso. Então através de você tem famílias que também conseguem se sustentar. Olha só o Exatamente. processo, tá vendo? Olha só o processo, como é que tá a proporção que se toma. Então eu quero que você conte como é que foi essa parte. Cara, ali me deu start de que eu tinha que fazer algo maior. Desse momento até chegar ao momento da primeira loja, como é que foi esse processo, Fran? Então, eh, eu produzia tudo em casa, na minha cozinha mesmo. Minha casa não é uma casa grande, é uma casa confortável, tenho uma cozinha confortável, porque eu venho da crendice da minha mãe de que o maior cômodo que a gente precisa ter em casa é a cozinha. Então, assim, a sala não precisa ser tão grande, os quartos não precisam ser tão grandes, mas a gente precisa de ter uma cozinha bem confortável. E para a gente poder trabalhar nessa cozinha, a gente precisa de um pouquinho mais de mobilidade. Então eu morava na casa no primeiro andar, onde eu tinha uma cozinha grande, mas eu não tinha essa mobilidade. E aí nós fizemos uma obra em casa, eu me mudei para o segundo andar, onde foi feita uma cozinha toda planejada para mim poder montar os meus doces com uma bancada, mas ainda assim bem limitada, bem pequenininha. E aí eu só colocava mesmo as bancas em datas comemorativas e saía no dia a dia com os meus bolinhos dentro da minha bolsinha térmica. Tudo bem reduzido, porque eu não imaginaria, nunca imaginei aonde eu poderia chegar. Tem aquele lance que as pessoas falam assim: ah, onde você se vê daqui 10 anos? Eu não tinha essa visão de futuro, da onde eu queria chegar, da onde eu estaria em determinado momento. Você não fez não traçou uma meta para isso, né? Não, não, As para coisas mim foram fluindo foram acontecendo. organicamente, né, conforme seu trabalho, sua dedicação. Exatamente, as coisas Uhum. foram acontecendo gradativamente dentro do que eu produzia. E aí eu conversando mais uma vez com meu esposo, que é o meu maior incentivador, meu maior apoiador, ele entendeu a minha necessidade, né? E conversando, eu falei com ele, falei: "Filho, preciso ser vista e não dá para ficar na rua mais, né? A proporção já tomou um rumo diferenciado e já não dá pra gente poder ficar na rua". Aí nós alugamos um trailer pequenininho, onde que só cabia uma geladeira expositora, um freezer e eu. E ainda tem esse trailer? Ele ainda Esse existe? esse trailer Tem? ele existe, Aham. ele atualmente, né, por conta do final de ano, eu perdi a funcionária e acabei não conseguindo mantê-lo. Por Uhum. conta de falta de mão Alguém de para obra. ficar lá. Uhum. Exatamente. Final de ano, comunidade, as pessoas acabam não querendo se prender a emprego, né, então acabei não conseguindo manter esse espaço, mas todo dia eu passo por ele e eu falo assim: "Ele vai voltar". É um espaço que tá no meu coração, porque foi o começo de tudo na minha vida de empreendedora, de assim, com start maior. Sim, foi o que te deu um salto da tua vida para você ver que realmente estava tomando uma proporção em que você não tinha como se limitar a ficar a um espaço de alguém, né, para não ficar sozinha. Sim, Você sim. foi humildemente ali, pô, posso ficar aqui só para não ficar sozinha? E você teve noção do que é seu trabalho. É Deus tocando na gente a todo momento. Isso aí Sim. não me resta a menor dúvida. E você tocou num assunto também que eu acho muito relevante a gente falar. Nossos maridos. E para homem, as esposas, né? Porque quando eles estão do nosso lado, familiares, amigos, quando está do lado de uma empreendedora, ele é uma força que vocês não têm noção, não é? E a gente move montanha com eles ao nosso lado, né?
Eu também, graças a Deus, meu marido me apoia em tudo que eu faço, né? E mesmo ele fala assim, André, eu não sei se vai dar bom isso não, né? Mas você vai, eu tô com você. Mas isso é uma força muito grande pra gente. Então, maridos, vocês, esposas também, quem tá empreendendo, dá uma força. Bota no stories, bota o trabalho da tua esposa, divulga a tua esposa, dá o apoio moral que ela precisa, porque isso é muito bom pra gente nesse momento que a gente tá tão delicado e tão cheio de dúvidas. A gente, uma das maiores dúvidas que dá pra gente é, será que vai dar certo? Tem aquele momento, né? Será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? E isso é muito importante, né? Então, sempre que eu falo que eu posso, eu falo isso, né? Que esse apoio é muito precioso mesmo. E aí tá, você tava no trailer. Do trailer você viu, gente, aqui acho que tá. Qual foi o próximo passo depois do trailer? Pronto. O próximo passo depois do trailer veio completamente do meu marido, meio que uma surpresa para mim. Ele chegou, ele conversou com um rapaz de onde a gente mora. Ele tem um espaço de frente pro trailer. E ele conversou com o rapaz, tudo em segredo, né, sem me contar, e iniciou uma obra para poder me dar o meu ateliê, né? Hoje nós temos a loja e temos um ateliê onde a gente confecciona as coisas. Então, eu saí da cozinha de casa. E Isso, você fez um andar embaixo pra cozinha. mesmo tendo feito na Você minha saiu de casa lá. adaptação para Aham. ter a minha cozinha, Você saiu da sua saí casa. da minha casa e hoje eu tenho um ateliê, tenho uma cozinha específica só para mim poder produzir os meus doces. E tudo isso foi o meu esposo mesmo, a visão dele, que foi além, ele fala que ele vê além do que eu consigo imaginar, né? Ele vê um pouquinho à frente de mim. E ele fez esse intercâmbio com o rapaz. A única coisa que ele precisou saber de mim, para quando eu descobri do ateliê, foi aonde vai ficar a bancada, qual é a altura da pia, isso daí, porque ele é muito alto, né? Mesmo, eu também sou um pouquinho alta, mas ele é muito mais alto que eu. Então a medida de pia para ele, né, foi tudo planejado e feito como ele era o meu auxiliar de cozinha. Sério, seu marido era seu auxiliar de cozinha? Sim, é Que até massa. hoje quando eu preciso. Jura? É quando Nossa, eu que máximo. preciso. Ele coloca o aventalzinho, coloca a touquinha e vai para a cozinha me ajudar, né? Me ajuda nas divulgações, né? Me ajuda no marketing geral. Fica na minha loja, eu fico até com vergonha que ele chega lá, chega um cliente e fala: ah, é a primeira vez que eu estou comprando, ah, será que é bom? E ele fala com toda a propriedade. Faça o teste. Se você provar e você não gostar, você não paga. Oh, E uau. aí eu fico até às vezes com vergonha, né? Porque vai que o meu produto não é de acordo com o paladar da pessoa, a pessoa não se agrada, mas graças a Deus o marketing dele tem Impossível. dado certo. Impossível, porque eu já experimentei. E tipo assim, se alguém gosta, eu gosto de morango, eu gosto de banoffee, meu amor, tem que estar. Quando a pessoa faz com carinho, com produto de qualidade, meu amor. Então, o sabor já é o que eu gosto. Então, se tá feito de qualidade, 100% já é pra dar certo. E seus produtos, a gente sente qualidade neles, sim. E imagina o teu coração, como é que ficou quando você descobriu, caramba, agora vou ter meu ateliê, vou ter minha loja, e uma surpresa que meu marido fez pra mim, meu maior incentivador. Como é que foi essa emoção? Quero assim, ai, gente. Foi uma coisa estrondosa dentro de mim. A emoção, sabe, de ver algo que eu queria e que eu não verbalizava para ele, né? Porque às vezes a gente fica com receio de pedir aos nossos maridos. Não tenham medo, não tenham vergonha de pedir aos maridos. Eles têm que apoiar a gente. Sim. Eles apoiam de verdade. Mesmo aqueles que são mais contidos, que falam que não. Mas a gente vê que esposo de confeiteira, né? Não vou dizer só da empreendedora, mas da confeiteira, ele dá um start nele que ele passa a deixar de comprar uma roupa de marca, e se ele passa no mercado, ele já está olhando o valor do leite condensado, do creme de leite, da farinha de trigo, e aí as figurinhas que se trocam entre casais acabam mudando, né? Já é ali um bolo, já é um brigadeiro. Verdade, verdade. E é muito engraçado, né? Essa força que eles dão pra gente. E a gente fica assim, até surpreso, porque eles conseguem enxergar na gente. Mas é porque tá mais próximo, conhece muito bem a gente, né? Coisa que a gente não consegue ter noção,
né, do nosso potencial, né? Aí eu falo assim, cara, não vou dar conta. Não, tu vai dar conta, você é boa nisso. E eu, não vale porque você me ama. A gente não tem isso. Aí ele gosta de mim, me ama, então ele tá me dando, falando pra me dar força. E não, de fato, eles veem aquele potencial na gente, sim, né? E é muito gostoso esse incentivo que a gente dá. Mas, Fran, aí chegou essa surpresa, o ateliê, a loja. Eu quero saber agora qual é o projeto que você tem para sua vida. Você falou que antes tudo fluiu de uma forma que você não fez. Daqui a 10 anos, como vou estar? Esse tipo de planejamento você não chegou a fazer, certo? Sim. Hoje, você consegue parar para pensar assim: daqui a 10 anos eu tô de tal jeito, eu quero isso na minha vida? Ou você ainda está naquela forma de ainda tá analisando todo aonde você está, o momento que você está, para você planejar, né, se ver daqui a 10 anos? Ou você fala, não, André, eu quero seguir no meu, fluir no meu trabalho. Como é que você vê isso? Você se vê daqui a 10 anos? Hoje eu já consigo me Já ver. consegue, porque você viu que realmente é Sim. isso que você quer e é isso que você tem, é o seu dom, certo? Aí, Sim. como é que o que você espera para daqui a 10 anos? Como é que vai estar a Fran daqui a 10 anos, quando eu chamar ela para cá para conversar? O posicionamento ele muda, né? Quando a gente entende que a gente está vivendo uma fase diferente na vida, que a gente passou por uma trilha, né? Ontem eu era uma banquinha na rua, depois eu virei um trailer, hoje eu sou uma loja, tenho um ateliê, consigo atender, então eu consigo ver que eu posso ir além. Então, daqui 10 anos, claro, a Fran vai ter franquias. Fran não vai ser só uma empreendedora, vai ser sim uma empresária de sucesso. Porque é assim que eu me enxergo. Mesmo ainda como micro, eu já consigo ver que vai muito além. Já consigo ter essa dimensão de que se a gente quer, a gente pode, a gente consegue. Sim. Basta a gente querer, basta a gente colocar Deus na frente de tudo, porque Ele tem que ser o princípio de todas as coisas. Né? Na minha vida, Ele é o princípio, a gente ainda guarda ainda a essência de chegar do mercado com as compras, né? Com as reposições de insumos e consagrar ao Senhor, pedir para que cada potinho que as pessoas adquiram não seja apenas um doce, mas seja um bênção na vida daquelas pessoas que vão estar degustando os potes. Então, eu acredito sim que daqui uns 10 anos ou até menos, né, nós já estaremos com franquia, já estaremos com o nome consolidado. Nossa, é de brilhar os olhos mesmo. Quando eu converso com as pessoas, que eu vejo que elas estão se encontrando no caminho delas, saindo da caixinha que às vezes a gente se coloca, ou às vezes colocam a gente tem a cultura ainda, né, de que tem que ter o salário fixo do mês, não importa. Mas a gente esquece que o KFC da vida, uma Valzeira da vida, como é que eles começaram? Tudo tem um começo. E tudo requer coragem e ousadia, que é o que te moveu você para estar aqui hoje. Né? A sua coragem, a sua ousadia, a sua família te dando a força, seu marido mantendo a mão na massa, te fazendo surpresa, porque por acreditar no seu potencial, tá? Como eu sempre falo, para a gente não estar aqui romantizando, porque o caminho é árduo, mas é libertador e é compensatório, e a gente sabe que tem potencial para isso. A gente sabe que consegue alcançar o que a gente sonha para nossa vida. Basta ter coragem, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui a menos de 10 anos você vai estar com a sua franquia sim, e eu vou ter que marcar na tua agenda para poder falar com você, porque eu não vou ter acesso a você, porque vai ser, né? Mas isso é muito bom de ouvir, muito gratificante para quem está empreendendo. Então, é essa a proposta nossa, né? A gente está ajudando quem está passando por tudo isso. Olha só a trajetória sua. Você hoje, olhando toda a sua história, o que você falaria para Fran de 2018, pode ser? Foi quando você... Qual foi o ano que você botou a banquinha mesmo para vender seus doces? 2018, né? Para aquela Fran lá que botou a banquinha, assim, despretensiosamente, só para divulgar o trabalho, porque, assim, quem não é visto não é lembrado. O que você falaria para essa Fran hoje? Com todo carinho, eu olharia para ela e falaria: conseguimos. Conseguimos. Passamos por tantas coisas, né? Nos últimos anos, né? Temas que nem são tão abordados, mas que a gente vivencia, né? Transtornos de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Então a gente passa por tudo isso e o que segura a gente, né? Além de Deus,
pelo menos o que me segurou foi a confeitaria, que mesmo debilitada, mesmo planejando suicídio, eu olhei a minha agenda e falei assim: hoje eu não posso me matar porque eu preciso entregar uma encomenda. Gente, Então, empreender é a gente olhar e ver que é algo muito grandioso. É uma responsabilidade que ela excede até a nossa essência. é como um dom, né, Fran? É um dom. Na sua família teve empreendedores? Eu tenho um Ou próxima a você, Eu né? tenho uma empreendedora que é minha irmã no ramo de comidas caseiras, mas eu não tenho uma referência de, de empreendedorismo dentro da minha casa. Mas quando eu era criança, tinha a vizinha da minha avó paterna, que ela vendia os doces. E lá para os meus 8, 9, 10 anos, mais ou menos, eu ia muito para casa dela para ajudar a lavar os tachos. Eu vim do interior do Espírito Santo, então os doces lá, é, paçoca, cocada, eram feitos em tachos. Então eu ia para lá para poder ajudar, né? Já tinha a mentalidade de empreendedora, né? Porque eu já gostava de ganhar meu dinheirinho. Então eu ia para lá para poder ajudar. Ficava com ela um pouquinho, ajudava a lavar os tachos, né? Não lavava bem porque não alcançava a pia, mas já ganhava o meu dinheirinho e eu cresci com aquilo dentro de mim. Que se eu fosse fazer alguma coisa, eu faria isso, né? Contrariei a minha mãe, porque falei para minha mãe que eu ia ser veterinária. Cresci, me formei em enfermagem, Nossa! fiz cursos de maquiagem e virei confeiteira. Tipo, tudo muito aleatório na minha vida. Tudo muito aleatório. Nossa! Nós somos humanos, né? Então, humanos a gente tem que se conhecer muito. Né? Como eu falo, eu vim sempre da CLT, eu achava que CLT era dignidade, sem CLT eu não seria nada. Eu tinha que ter minha faculdade, tinha que ter um bom emprego e provavelmente ter que passar no bom concurso público. Foi assim que eu fui criada, né? E o que eu vi? Eu vi que com isso eu me colocava muito numa caixinha em que meus dons, eu cheguei há pouco tempo atrás perguntando qual era o meu dom, gente. Qual o dom que eu tenho? Eu não tenho dom nenhum, só estudar e trabalhar. Eu cheguei a pensar nisso. E a gente não, cada um tem o seu dom. Só que a gente não consegue enxergar isso pelas vezes a forma como a gente conduz nossa vida, a forma que na caixa que a gente se coloca, a gente não, isso aí, você coloca o dinheiro na frente de tudo, então você. Isso te poda muitas, né? Muita coisa. Aí você não consegue chegar a uma Fran da vida que é descobrir o dom dela. Não é? É verdade. Você ficou muitos anos na CLT e a CLT chegou a te adoecer e veio a Fran Cakes que foi libertador pra você, pra tua qualidade de vida. E é isso que a gente empreende, que a gente tenta fazer quando empreende, né? Quando é empreendedora. É a gente ter a nossa qualidade de vida, com o nosso dom e dar o nosso melhor. Isso aí. E às vezes a gente parando para poder pensar e empreender, que tem muitas mulheres, muitas pessoas que pensam: ah, mas se eu sair do CLT e se não der certo? Gente, se não der certo, tá tudo bem. O importante é a gente tentar. Eu não vou tentar para dar certo, eu vou tentar até dar certo. Verdade. A gente precisa ter esse conceito dentro da gente. Hoje eu levantei, só consegui produzir 10 potes. Tudo bem. Ah, não consegui vender os 10 potes. Tá tudo bem. Isso no início, quando eu não conseguia, no final de semana, vender dentro da minha comunidade, isso trazia frustração para mim. Porque eu pensava assim, poxa, eu olhava, né, tem o ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? E eu falo que realmente é mais verde. Porque a gente está tão limitado que a gente não consegue ver que se a gente passar um rastelinho na nossa grama, a nossa grama é tão verde quanto a do vizinho. E a gente não sabe o que o vizinho fez pra ter a grama verde, né? Né? Também lutou pra caramba às vezes. Às vezes né? só tem só umas folhinhas que caíram da árvore no nosso que está impedindo a nossa visão. E eu ficava meio chateada, poxa, não consegui vender. E aí eu tive um start de fazer diferente. Eu produzia 10 potinhos no final de semana
E eu colocava no meu status assim, produção pronta. Daqui 2 minutos eu ia lá e mudava. Olha, gente, tá acabando. Eu não tinha vendido nenhum. E já colocava que estava acabando. Só temos 2, só temos 1. E às vezes eu parava e falava assim: eu preciso fazer isso porque eu não posso deixar quem tá do meu lado, quem tá na minha volta, ver que eu não tô vendendo. E aí eu comecei dessa forma, fazendo dessa forma, e hoje eu não preciso mais falar que, tá acabando. Hoje tá acabando, gente, tá acabando, mas a gente tá indo pra cozinha para repor. Hoje nós conseguimos ter um estoque para poder atender. Eu falo que terças, quintas e sábados são os dias mais corridos da minha vida. Que é o dia que eu acordo, não tenho hora para mim poder deitar, porque eu tenho prazer em fazer. Eu entro para minha cozinha e eu esqueço, cai chuva, cai o mundo do lado de fora e eu tô no meu aprisco. Eu tô onde eu gosto de estar, onde eu me sinto bem. Tô conectada com as minhas coisas, em fazer o melhor, fazer com qualidade, para proporcionar uma experiência maravilhosa para cada pessoa que chega até a minha loja. E isso não tem preço. Nenhum. Não tem preço mesmo. É a diferença sobre preço e valor, né? Sim. Um bolinho desse, ele pode ter o preço, mas eu falo com certeza que o meu, ele tem valor. Porque o meu tem madrugadas, o meu tem lágrimas, eu não sei o dos outros, mas o meu tem. O meu tem o carinho, tem o sentimento de fazer como se fosse para mim. Porque quando a gente faz pra gente mesmo, pra nós mesmos, nós não fazemos de qualquer forma. Nós somos nossos autossabotadores. Nós somos os nossos maiores críticos, nós somos os nossos maiores concorrentes. Então, quando a gente para e pensa, poxa, eu tô fazendo, mas eu tô fazendo por fazer ou eu tô fazendo porque eu gosto? E quando você vê que você tá fazendo porque você gosta, aí o significado é outro, completamente diferente. Sim, assim, como você falou, você se tranca na sua cozinha, no seu ateliê, que o mundo aqui fora pode dar ventania, a não ser que não falte luz, né? E que você tá lá no seu mundo, né? E isso realmente eu chamo de qualidade de vida. Você fazer com que você trabalhar com o que você gosta de fazer. Não é romantizando, e sim que é possível disso acontecer, né? Esse eu sempre gosto de falar. E outro ponto também, para eu gosto muito de contar, de estar sempre dividindo, é parte financeira, né? O que eu oriento sempre a todo empreendedor? Busca um auxílio financeiro, de consultoria financeira. Eu fiz Sebrae é uma das melhores, não sou patrocinada não, tá? Sebrae, eu tô aqui, se quiser. Mas Sebrae é um dos melhores recursos que tem para quem está empreendendo, desde a parte financeira até a parte de divulgação da sua marca, tá? Então, porque às vezes você vê pessoas com muito talento, mas que quebram na parte financeira, e aí desiste. Porque empreender é isso, é cair e levantar, até você ficar de pé mesmo, né? E muitas vezes um dos motivos dessa queda é a parte financeira. Então, como é essa parte que você pensou assim, cara, tem que administrar agora a parte financeira, né? Separar principalmente empresa de pessoal, que a gente às vezes no começo confunde muito, junta tudo É e vai embora. verdade. O pessoal do meu jurídico, eu tenho que pagar meus impostos e eu tenho que fazer minha contabilidade para não quebrar. Essa parte você mexe com ela ou o seu marido quem mexe? Porque se a gente não cuidar disso, a coisa tá mais desgringolada, né? Como é que você viu a parte, quando começou mesmo, que você, não, agora a parte financeira tem que começar a movimentar. Isso aqui é o carro-chefe. Como é que foi isso? Essa parte financeira, ela é meio complexa, né? Sim. Eu acho que é a parte mais dolorida que tem do empreendedorismo. A gente mistura tudo, A né? gente mistura, a gente acaba pecando por excessos, e mulheres principalmente, porque a gente quer o melhor, a gente vê uma estante, a gente acha que a gente precisa da estante, às vezes aquela que a gente tem já está suprindo, mas a gente quer algo melhor e a gente quer tudo de imediato, nós somos Sim. imediatistas. E aí, quando se fala na parte financeira, no início, eu sempre fui bem regrada com isso.
nessa parte financeira de fazer a separação, tenho que pagar meus impostos, tenho que separar o que é lucro, o que não é lucro, o que é da loja, o que é para mim fazer minhas reposições, sendo que chega um momento onde começa a se entrar o dinheiro. Quando você começa a ver o dinheiro, você deslumbra. E aí você fala assim, caraca, gente, tô nos 10 mil por mês. Não tô no 10 mil por mês, 10 mil é da loja, Sim. né? Os 10 E mil, tem que reinvestir, porque sim, senão, meu amor. os 10 mil não são meus. E aí eu já fiz, né? Já pequei pelo excesso de achar que o dinheiro da loja era meu. Sim. Como toda empreendedora começo, de início, como toda iniciante, tem as suas falhas, mas hoje não. Hoje já está tudo bem organizado, né? Eu aprendi muito, tenho aprendido com a Flávia, né? Participei da trilha do Próximo Passo, onde... Sim, verdade. Eu descobri recentemente que existe da Sim, prefeitura, né? Que a Flávia isso que tá com o andamento do processo para fazer esse curso. É uma mentoria, na é uma verdade, né? mentoria que Aí eu descobri há pouco tempo. E a Flávia ela é maravilhosa, né? Não tem um podcast meu que a Flávia não é citada. traz uma ressignificância muito grande pra Sim, gente. ela é maravilhosa. Então, participei com ela desse curso. Também tenho a Priscila Moraes, do projeto Transicionar, né? Pri, te amo, minha amiga. A Priscila, ela trouxe pra gente uma simplificação muito grande de precificação, né? Onde ela busca capacitar mulheres que não têm condições financeiras de empreender no ramo de confeitaria. E ela ensina pra gente de um jeito bem simples, bem prático, aonde a gente precisa fazer a separação do dinheiro, né? Para mim poder precificar antes, eu pegava um produtinho meu, quanto que eu pagaria, né? Eu olhava pro meu marido, você pagaria R$10 nisso? E ele olhava, não, eu pagaria mais. Então, antes era dessa forma. Com a Priscila eu aprendi que não. É. Eu preciso colocar na tabelinha mesmo tudo que eu gastei. Matéria-prima, seu tempo. A gente precisa de ter ali, principalmente o nosso Prolabore, né? Que a gente acaba esquecendo, a gente lembra de todos os insumos, de tudo que a gente gastou, mas a gente esquece da nossa mão de obra, do nosso tempo investido em conhecimento, no nosso tempo ali fazendo a produção, e a gente acaba esquecendo disso, né? Eu, por muito tempo, esqueci. Hoje não, hoje eu separo simplificadamente, né, as 4 caixinhas, Sim. né, que eu separo a caixinha do que é o lucro da minha loja, do que é o meu investimento, o meu salário, né, com meus gastos fixos e os meus variáveis. Então, eu preciso ter essa separação para mim poder não Os quebrar. emergenciais também, não pode ser Sim, surpresa. Eu não vou muito longe não, porque o que acontece? A gente se empolga mesmo no começo, né, quando estava empreendendo. Eu sou administradora e fiz MBA em gestão empresarial. Então, nossa, André, tu vai tirar de letra isso. Meu amor, eu comecei a ver que na prática a teoria era outra, principalmente quando se tratava de mim, né? Nem da administrar em si. Era eu me ver naquela situação de eu ter que estar, né, fazendo a minha própria gestão financeira, e aí você briga você com você mesmo, né? É muito louco isso. Meio que isso. Mas é um desafio, é um dos desafios. A parte financeira para empreendedor também. Então, sempre oriento. Buscar informação, ler livro, fazer um curso, buscar um treinamento. Porque é uma coisa que realmente, quando você começa todo o seu negócio, quando você começa a ver essa parte de financeira, de gestão dele, nossa, é como se abrisse assim um céu para você e você vê, caramba, realmente, não é aquela coisa, eu tô enxergando o meu negócio. Porque quando você não enxerga a parte financeira, você não tá enxergando o teu negócio. Sim. Tá aquela nuvem ali, aquele vucu-vucu de saindo, de entrando, e você não consegue enxergar. Quando você tem noção de como é essa parte financeira, você, caramba, te dá uma clareada, assim, e você começa, caramba, dá pra ir tranquilo sem eu ter que ficar me matando, né, de preocupação, muitas vezes. Mas agora eu posso apresentar essas doçuras aqui, gente? Claro. Claro que eu não vou só apresentar, né? Vou experimentar também. Gente, olha isso aqui, ó. Banoffee, meu queridinho. Os doces, é um capricho. E você sente que é tudo muito fresquinho, né? Cartãozinho da Franca, vou deixar aqui, gente. Pessoal. E olha isso, gente. Esse é o bolo de pote, né? Eu confundi o pavê com o bolo de pote, né? É muito gostoso. Olha isso, gente. Isso aqui, gente. Não, isso aqui é surreal. Olha o tamanho. Olha o recheio.
Eu amei, amei, amei. Agora, Fran, é claro que eu não vou aguentar só olhar isso aqui. Eu vou ter que comer. Enquanto eu estou degustando esse banoffee, gente, dos deuses, eu quero que você fale ali para a câmera. Como te encontrar, seu Instagram, encomendas, como é que você aceita, se você faz festa. Eu quero que você passe para as pessoas como te encontrar e o que você pode oferecer. Enquanto isso, gente, eu vou degustar meu banoffee. Então, gente, vocês podem me encontrar pelo Instagram, @cakesdefran, né? Vai aparecer lá. A primeira pessoa que vai aparecer já sou eu por conta do arroba. Nos telefones 21 999 61 31 40 para encomendas de festa. E no telefone de delivery 21 99 506 7209, aonde nós fazemos chegar até você cada um dessas delícias que vocês estão vendo por aqui. Fazemos também os doces de festa, bolos, docinhos, doces em gerais para sua festa. Sim, aí eu entrando no seu Instagram, tem o link lá de WhatsApp para falar direto com você, né, na bio. E lá também tem a amostra dos seus doces, né? Sim. Toda a produção que a gente faz no dia a dia, elas sempre são alimentadas no nosso Instagram. Sempre estão pelas redes. Uhum. Seja nos stories ou seja no nosso mural mesmo, no nosso feed. Ah, interessante. Tem a parte de depoimentos lá? Sim, tem. Vou até dar o meu, óbvio. Eu tenho que dar o meu. Inclusive, esse aqui, gente, vai ter briga, tá? Porque tá o doce de leite do jeito que meu marido gosta. Então não vou esquecer dele, tadinho. Gente, então vocês vão conhecer agora mais uma história, né? Da Fran, que era uma CLT, que quis uma oportunidade de ficar numa loja pequena só para não ficar sozinha. Deixa eu do teu lado para poder vender. E hoje em dia tá aí. Uma mulher que já ajuda outras pessoas, que dá emprego para outras pessoas. Sim. Então, outras famílias também dependem de você, né? E tá de parabéns. Eu tô muito orgulhosa de poder mostrar a sua história. E que você nunca se esqueça que muitas pessoas podem estar se espelhando em você. Nunca se esqueça disso. E uma coisa também no empreendedorismo que eu aprendi muito é quando a gente ajuda, a ajuda vem em dobro. É verdade. Então, toda oportunidade que a gente puder, né, para ajudar ou uma ONG, ou alguma forma, até uma pessoa que tá meio assim, caramba, o que eu faço na minha vida? Eu tô desempregada. Mulheres em situações problemáticas familiar, que queiram até mesmo sair da CLT e não tem foco, estender a mão. Quem é CLT, estende a mão, orienta. A gente já passou por isso, sabe muito bem como é que é o processo. Então, Fran, é com um imenso orgulho que eu tô aqui de contar a sua história, né? Te desejo toda a glória, toda a vitória, sucesso do mundo. Você é merecedora, você já é vitoriosa, tá? E, enfim, é muito gratificante ter você aqui. Muito, muito mesmo, tá? E que Deus te abençoe infinitamente, de todo o meu coração, tá bom? E qualquer novidade, me manda também, que eu vou colocar no meu Instagram lá, pra gente estar sabendo. Toda a galerinha que vem aqui, eu quero saber como é que estão, pra gente dar sempre novidade. E dizer que você pode também empreender. Você pode estar aqui contando um caso de sucesso, né? Acho que nenhuma de nós imaginaríamos estar aqui contando nossas histórias, Verdade. não é? E as coisas aconteceram, fluíram para isso, à base de muito esforço, muita luta e muita coragem. E essa proposta que a gente tem para passar para elas, né, Fran? Com certeza. Dá um recado para nossas amigas empreendedoras. O que você falaria para elas? É que ela está começando agora Fran, eu tô naquele momento em que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ou tô em dúvida porque eu tô com medo. Primeiro que a gente precisa ir pro medo mesmo. O medo, ele precisa existir. A essência da gente, ela é forjada de medo. Se eu tenho medo, eu preciso ir de encontro a esse medo para mim poder ter um momento de superação. Empreender, às vezes, é dolorido demais, mas não precisa ser sozinho. Não espere o apoio dos seus amigos, talvez até dos seus familiares, porque é mais fácil você ter um cliente que se torne seu amigo do que um amigo que se torne seu cliente. Então, vai com medo, insista, até dar certo. Não é para dar certo, é até dar certo. É insistindo,
buscando, galgando conhecimentos, trazendo para tua vida. E é isso. Verdade. É bem por aí, o caminho é esse, né? O caminho é você ter coragem. Coragem de ir lá e fazer acontecer. Vai ter percalços? Vai. Não é mil flores, não é mil rosas, né, no meio do caminho, mas tudo vale a pena. Nossos maridos, geralmente, esposas, são nossos maiores incentivadores. Nem sempre familiares ou amigos mais próximos vão dar força, mas faz parte. E toda crítica que eu falo, toda crítica, ela é construtiva. Sim. A gente tem que ver a crítica independente de quem vem. Porque tem pessoas que dão críticas ruins não por maldade, e sim pela visão que ela tem da vida. Isso eu não canso de falar. Então filtra a crítica que vem. Às vezes é a visão daquela pessoa daquele jeito, não é maldade, mas a sua visão é outra. E ponto. Tem esse filtro. Que aí você não leva pro coração e vai embora. Não é? É desse bem por jeito. aí mesmo. Ai, meu amor. Um prazer estar falando com você. Agora temos que terminar aqui, gente. 1000 beijos. Mais uma vez e sempre. Que Deus te abençoe. E que daqui a 5 anos, no máximo, você esteja aqui falando: nossa, virei franquia! Isso aí. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe muito. Gente, Obrigada. prazer estar aqui com vocês, tá? Então, vamos divulgar o trabalho, vamos dar força a quem está empreendendo. Isso é muito, muito importante. Isso move o mundo, tá? Um beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.